Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz e a graça de Cristo. Pastor Diego Bruno falando. E depois de algum tempo, estamos retornando aqui a mais uma edição do programa Voz da Palavra. Obrigado por você, meu irmão, minha irmã, que agora, nesse momento, está nos acompanhando, nesse áudio transmitido pelo YouTube e também pelas plataformas de podcast. Que mais uma vez Deus use desse momento que nós temos, esse encontro à luz da Bíblia, para nos fazer crescer e nos fortalecer na sua maravilhosa presença. Agradeço a todos os irmãos que sempre, quando sai um novo programa, um novo áudio, se disponibilizam em ajudar, em compartilhar nas suas redes sociais. O nosso muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, tanto da Igreja Batista Moriá, como também de outras denominações também, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedindo graça a Deus por mais essa edição em nome de Jesus. Peço oração em nome do Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra e nela nós encontramos refúgio, fortaleza e socorro bem presente, meu Pai, na hora da angústia. Em nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez Tu nos permita estarmos diante de Ti, da Tua palavra, que ela seja viva, poderosa e eficaz em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, em muitas conversas com muitos irmãos, nós tivemos assim a oportunidade de perceber que esse período de pandemia, que ainda não passou, mas que, graças a Deus, pelo menos até o presente momento, tem diminuído bastante a sua intensidade. Muitos foram atacados com crises de ansiedade, medo, pânico, angústia. E não somente irmãos, irmãs, mas também os líderes de igrejas e muitas pessoas. Dessa forma, até eu também, que me senti desgastado por causa de muitos acúmulos de responsabilidade, muitas preocupações, resolvi gastar um tempo para nós separarmos alguns áudios, para nós estudarmos um pouco justamente sobre essa questão da ansiedade. Eu quero convidar você para a gente poder fazer uma análise bíblica, uma meditação, uma reflexão da Bíblia sobre esse tema que tem sido muito difícil, para muita gente. E apesar de muitas pessoas estarem dispostas a enfrentar isso, no sentido de buscar a solução, buscar a sabedoria, entendimento, ajuda e força de Deus, outras sequer querem aceitar que estão sujeitas a isso, achando que talvez assumir essa fraqueza, assumir essa condição, seria uma espécie de fracasso da sua fé. Na verdade, não. Nós não podemos enxergar isso como um fracasso da nossa fé, mas podemos enxergar isso como um momento de reconhecimento da nossa fraqueza. A nossa fé só fracassa quando nós decididamente resolvemos não acreditar no poder de Deus para nós. Não acreditar que Deus seja eficaz, que Deus seja poderoso. Então, nesse momento, sim, a fé fracassa. Mas aquele que clama por força do alto não está com uma fé fracassada. Ao contrário, está tendo fé que Deus é forte e que a pessoa em si mesma é fraca e que Deus pode ser o seu refúgio e fortaleza. Então, eu queria aproveitar e compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. Eu quero compartilhar hoje um primeiro texto. Se Deus permitir, nós vamos ver outros textos também caminhando sobre esse tema então da ansiedade. Tá bom? Talvez Deus fale ao seu coração. Se você não tiver tido isso ao longo dessa pandemia, graças a Deus por isso. Mas talvez o que você hoje possa estar refletindo com a gente possa servir de apoio até mesmo para outras pessoas com as quais você possa se encontrar, talvez seus familiares, talvez membros da sua congregação, não sei. Talvez Deus use aquilo que nós hoje vamos aqui estudar, meditar, para de alguma forma isso ser um instrumento de bênção na vida de alguém, tá bom? Então eu quero convidar você para a gente fazer a análise de um único versículo. A nossa proposta é que os programas eles não se estendam tanto, eles fiquem num formato menor, até para ser de uma compartilhação, podemos compartilhar de maneira mais fácil, tá bom? Então vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e apenas o único versículo, que é o versículo de número 25. Mateus capítulo 6, versículo de número 25.
em versículo 26. Vai dizer-nos assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É com esse trecho do Evangelho de Mateus que nós começamos o nosso primeiro diálogo falando sobre essa questão de ansiedade. Antes de tudo, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta nesse programa, é que não confunda a ansiedade com os cuidados normais da vida. Como assim, pastor? Permita-me explicar. Os cuidados normais da vida são preocupações que até podemos ter, mas dentro de um controle, dentro de uma certa normalidade. Eu posso me preocupar em como farei amanhã para poder ir consertar o meu carro numa oficina. Posso me preocupar em amanhã saber como vou atrás de um mercado para poder comprar alimentos, para poder abastecer minha despensa. Eu posso planejar o dia de amanhã, eu posso verificar que uma situação precisa ser resolvida e tomar uma atitude, me planejar, me organizar para que aquela necessidade possa ser resolvida. Até isso tudo bem. Esses planejamentos e até essa preocupação no sentido mais positivo da palavra, ou seja, eu estou me organizando para me ocupar naquele dia, não há nenhum problema nisso. Mas Jesus, quando fala aqui sobre as preocupações do comer, do beber, do vestir, ele não está falando de uma preocupação comum. Quando ele fala na primeira parte do versículo 25, quando ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos, essa palavra ansiosos, ela quer dizer cuidadosos. E nós conseguimos perceber, meu querido irmão, minha querida irmã, que pelo contexto, ele não está falando de um cuidado normal. Ele está falando de um cuidado que vai desgastar emocionalmente a pessoa. O primeiro ponto, então, que eu quero aqui chamar a sua atenção é que nós devemos dizer não a todo cansaço emocional e espiritual. Deus não nos chamou para nos desgastarmos emocionalmente ou fisicamente sem necessidade, sem fruto, sem objetivo. Deus não nos chamou e nem nos criou para que o nosso coração, a nossa alma, ela ficasse sobremodo desgastada e preocupada com coisas que ela não pudesse resolver. Então, Jesus é bem claro em dizer, não andeis ansiosos. Em outras traduções, esse termo é não andeis cuidadosos. Em traduções mais antigas, não andeis solícitos, né? Por essas questões básicas da vida, a comida, a alimentação e o vestuário. E ele está falando no sentido de se desgastar, de se cansar. Não é no sentido de se preocupar normalmente. Não é no sentido de se organizar normalmente. Ele está falando no sentido de que quando eu me preocupo com essas coisas, me preocupo me fazendo mal, me preocupo me cansando, me preocupo me sobrecarregando. E geralmente, nós podemos ter uma ansiedade em relação à nossa alimentação, em relação à nossa sobrevivência, tanto em tempos normais, tranquilos, como também em tempos mais difíceis. Meus queridos, esse tempo de pandemia que o mundo, no contexto geral, parou e a economia foi abalada e tudo mais, muitas pessoas tiveram seus empregos prejudicados, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morreram e muitas pessoas ainda estão em crise financeira. Uma das primeiras ansiedades que se sobressaem é justamente a ansiedade a respeito da sobrevivência mais básica. A alimentação, em seguida o vestuário. É interessante perceber que o nosso Senhor Jesus, ele falou numa época onde até mesmo essas questões mais básicas de sobrevivência ainda assim sempre eram um desafio. A gente leva em conta que ele está falando ao povo judeu, que nesse momento é uma colônia do Império Romano, é um território governado sobre o Império Romano,
que está sendo abusado com altas taxas de impostos, onde a grande maioria da população é necessitada materialmente e economicamente. O próprio Jesus viveu em um vilarejo extremamente pobre e carente como era Nazaré, ao ponto de ser uma localidade tão escrachada socialmente, tão desprezada socialmente, que os próprios evangelhos, as pessoas falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, um momento tão ruim, um momento tão economicamente complicado, difícil, materialmente falando, as pessoas se preocupavam e poderiam se ansiar pelas coisas mais básicas da vida, como as questões básicas de sobrevivência. Mas a pessoa também pode ficar ansiosa mesmo em tempos normais, em tempos em que talvez ela esteja tudo bem para ela. A ansiedade, ela não é necessariamente, ela não surge só em tempos ruins, ela também pode surgir em tempos tranquilos. A ansiedade, ela pode vir justamente da ideia de que a pessoa comece a tentar controlar aquilo que ela não pode controlar, se angustiar em ter o controle de situações que ela não pode. Então a primeira coisa que eu lhe chamo a atenção é: diga não a esse desgaste emocional, a esse desgaste, ao desgaste espiritual também. Não procure se angustiar por não ter o controle nem das coisas materiais e também nem o controle de certas questões espirituais. Talvez muitos pastores, inclusive, tiveram grande tristeza no seu coração e preocupação em saber como a igreja lidaria com tanto tempo de portas fechadas, de os cultos públicos proibidos, como é que as pessoas reagiriam, quantas pessoas ficariam frias espiritualmente. E essa preocupação pastoral por muitos não estarem se congregando regularmente nos cultos públicos pode também da mesma forma ter gerado grande ansiedade e angústia no coração de muitos. A verdade é que quando Jesus fala não andeis ansiosos quanto à vossa vida, não andeis ansiosos, apesar de ele, de forma prática, vai tratar sobre a questão da sobrevivência física em primeiro lugar, nós podemos, da mesma forma, ampliar isso para todos os horizontes da nossa vida. A ansiedade, o cuidado exagerado, o desgaste emocional por não termos o controle absoluto de tudo, Deus, ele não se agrada disso. Ele sabe que nós não fomos criados para isso. E o segundo ponto que eu quero tratar é que, na verdade, a ansiedade também tem a ver com uma questão de confiança. Se Deus sustenta a vida, e aqui vida, no versículo 25 de Mateus, literalmente é a alma. Se ele sustenta a vida, a alma, como ele então não vai se responsabilizar, por exemplo, pela alimentação e vestuário? E aqui nós temos uma questão da lógica da providência. Deixa eu te dizer que eu acho isso aqui maravilhoso. Se ele sustenta coisas maiores, ele também vai fazer coisas menores. É interessante, né, irmãos? Porque ele está dizendo que se não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário, vida que literalmente é a alma, que aborda também a questão da vida, a vida do corpo, mas ele fala, não é a vida mais que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? É impressionante, irmãos. Deus sustenta a nossa alma e o nosso corpo. É um milagre, nosso corpo é um milagre. O fato de o seu coração bater centenas de milhares de vezes durante anos e mais anos, isso é algo que é providenciado por Deus, é sustentado pelo Criador. Sua respiração é sustentada pelo Criador. O universo é sustentado pelo Criador. Hebreus, a Bíblia fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele sustenta coisas extraordinárias pela sua palavra, pelo seu decreto, pela sua providência, como ele não vai sustentar as coisas menores? A lógica da providência divina que Deus quer que a gente entenda é isso. Olha, Deus sustenta coisas extraordinárias. Se ele é fiel em coisas grandes e extraordinárias, ele também será fiel e misericordioso nas coisas mais pequenas de nossa vida. A vida é maior do que a comida. O corpo é mais do que as roupas. Se ele sustenta a vida e o corpo, ele também vai dar o alimento
e Ele também vai dar o vestuário. A lógica da providência divina é essa. Nós precisamos nos atentar para isso. Como, vendo Deus sustentar a nossa vida biológica, nossa vida física, sustentar a nossa alma, como é que também Ele não vai sustentar naquilo que for preciso para cada um de nós? Então, a lógica da providência divina é: Deus é fiel em coisas grandes, Ele será também fiel nas coisas menores. Deus não vai falhar nas coisas menores da nossa vida. E a gente vai ver que Jesus não está trabalhando isso. Creia, confie. Se Deus já fez milagres extraordinários na sua vida em coisas maiores, Ele também tratará de assuntos menores. Não há nada que escape do controle absoluto e poderoso do nosso Criador, do nosso Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com você é que o grande erro da ansiedade é para onde nós olhamos. Eu vou repetir. O grande erro da ansiedade é para onde nós olhamos. Por quê? Olha como Jesus vai fazer um exercício de meditação, de reflexão espiritual. No comecinho do versículo 26, ele vai dizer: olhai. Ele está falando sobre ansiedade, preocupação com as coisas da vida, com coisas sobre as quais não temos controle absoluto, que Deus vai nos dar graça para termos o necessário, o essencial para sobrevivermos. E de repente ele fala: olhem para algum lugar. E a palavra olhai aqui quer dizer, no original, que quer dizer, tem o mesmo significado da palavra estudar. Quer dizer, dar grande atenção, parar e analisar. Jesus está pedindo para nós: olhem, prestem atenção, estudem, analisem, gastem tempo olhando para isso. E olhando o quê? Olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu. Ele está pedindo para a gente olhar para os animais. Para um animal, por exemplo, como um exemplo agora do ensino prático da providência de Deus, para tratar a nossa ansiedade. Olhai para as aves do céu, e elas não fazem aquilo que todo o processo de trabalho faz. O processo de trabalho básico que o ser humano faz. Veja aí, olha que interessante. Elas não semeiam, não cegam e nem ajuntam em celeiros. Elas não plantam, elas não colhem e elas não juntam. Elas não trabalham, elas não colhem os frutos do seu trabalho e elas não guardam o resultado do seu trabalho. Olha que interessante. Essas aves, elas não têm nada da capacidade de trabalho e organização que o ser humano tem. Ela é desprovida disso. E uma vez que a ave é desprovida desse sistema de trabalho complexo que muitas vezes a gente faz para se preparar para as coisas da vida, Jesus é claro em dizer: mas e o vosso Pai Celestial, mesmo assim, as alimenta. O que acontece muitas vezes é porque a gente é tentado a duvidar da providência de Deus. E Jesus está falando: olha, o Pai, Ele sustenta os animais. Os animais não têm o princípio de trabalhar, colher o fruto do trabalho e guardar o fruto do trabalho. E mesmo assim o Pai Celestial sustenta esses animais porque são criação dele. Se Deus é fiel em sustentar as aves, Jesus então faz o raciocínio: no final das contas, vocês não têm muito mais valor do que elas? Se Deus então é fiel em sustentar as estrelas, os astros celestiais, se Deus é fiel em sustentar os animais terrestres, por que Ele não seria fiel em sustentar o auge de toda a sua criação? Pastor, o que é o auge da criação universal? É o ser humano. O sol e a lua não são a imagem e semelhança de Deus. Os animais da terra, os animais aquáticos, não são imagem e semelhança de Deus. O ser humano é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Na teologia, nós falamos que o ser humano é a coroa da criação de Deus, é o ápice da criação, é o ponto mais alto da criação, do trabalho criador de Deus. É o ser humano, dotado de uma natureza física, mas também dotado de uma natureza espiritual. Uma natureza que nem os anjos não têm.
Então Deus tem cuidado de nós. Temos muito mais valor que outros seres da criação, como os animais. E se Ele cuida deles, ou seja, se cuida dos menores em menor importância, como Ele não cuidará daqueles seres humanos criados à sua imagem e semelhança, que são de maior importância? E Jesus está sendo claro, nós temos muito mais valor que os animais. Ele cuida de nós. Então, nós fechamos essa nossa meditação lembrando também o seguinte: estamos olhando para o quê? Jesus pede para eu olhar para os animais para perceber que, olha Deus dando providência para eles todo dia. Então Ele vai dar providência para nós também. Olhar para a providência de Deus é um começo para tratarmos uma série de ansiedades que surgem no nosso coração, de angústias sobre as quais não temos controle. E aí, ele vai falar também de maneira clara que, dessa forma, se a gente não está olhando para a providência de Deus, os exemplos da providência divina, então esse é um dos grandes problemas da ansiedade, é olhar para onde não deveríamos olhar. Devemos olhar para aquilo, então, não que nós que não temos controle, nós não devemos olhar para aquilo que nós não temos. Olhar para aquilo que a gente não tem, olhar para aquilo sobre o qual a gente não tem controle, não é remédio para as nossas ansiedades. Um verdadeiro remédio é olhar para aquilo que já temos da parte de Deus, que já temos recebido de sua mão diariamente. Tá bom? Medita sobre isso em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que Deus possa, em nome de Jesus, tratar o seu coração e que as verdades espirituais aqui hoje tratadas nesses 2 versículos sirvam para a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Lembrando a você, o programa Voz da Palavra, ele é disponibilizado nas plataformas de podcast, no nosso grupo da Rádio Cristã Moriá, que você pode ter acesso através do link na descrição dessa publicação, tá bom? E eu vou deixar também para você os resumos, os pontos sobre os quais nós meditamos na palavra desse programa, tá certo? Isso é uma produção então da Igreja Batista Moriá de Caucaia, o programa Voz da Palavra, e eu queria aqui só finalizar mais uma vez agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta toda vez que publicamos, e oramos em nome de Jesus que toda a palavra ministrada aqui chegue ao lugar certo no seu coração e no meu coração também, tá? Paz e graça em nome de Jesus e até um próximo programa, se assim Deus nos permitir.